queria entrar num outro tema. O senhor tem dito que vai se empenhar no Congresso Nacional por uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para mudar o nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal. Né? Houve ali uma questão no Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino foi contra, o senhor disse que vai se empenhar no Congresso Nacional por uma PEC. Uma PEC uma batalha árdua no Congresso, né? São 308 deputados a favor, 2 votações. Como é que está a sua articulação política sobre isso, além do MDB, do seu partido? Com quais outros partidos o senhor já conta apoio? Como é que o senhor já avançou no Congresso com essa articulação? Olha, nós estamos falando especificamente da PEC 57, que foi protocolada em 2003. Então, ela já passou, inclusive, em vários setores. Ela foi designada agora dia 11 de abril para a CCJ. Então, ela já está andando, né? E o que diz nessa PEC? Ela diz o seguinte, olha, essa mesa pode ser chamada de mesa. Esse copo pode ser chamado de copo. Esse relógio, que é barato, viu, gente? Custa R$200, antes que alguém fale que é caro, pode ser chamado de relógio. E quem faz jornalismo e se formou em jornalismo e está me entrevistando, pode ser chamado de jornalista. É o que diz a PEC. Quer dizer o seguinte, quem faz... Traduz isso para a segurança pública. Vou traduzir. Quem faz policiamento ostensivo pode ser chamado de polícia. É só isso. Qual que é a dificuldade das pessoas entenderem? Não precisa ter muita percepção da realidade para poder entender que isso. A gente acabou de falar aqui da Polícia Municipal, 1.000 foragidos presos. Né? Inclusive, o 1000º foi um estuprador que havia estuprado uma menor. Estupro de vulnerável. 32 anos de cadeia, estava foragido. Nós prendemos lá pessoas do Comando Vermelho, amigos dos amigos, que é uma outra facção criminosa. O trabalho muito árduo da Polícia Municipal de São Paulo e de várias polícias municipais de todos os municípios do Brasil. Se ela faz esse serviço, por que ela não pode ser chamada de polícia? Mas, só um minutinho, por que pode ter polícia judiciária? Por que pode ter polícia legislativa? Por que pode ter polícia penal? Não, então, mas isso vai... Conforme o STF, é uma atribuição que o senhor está falando que ela já é feita na prática, mas não está na Constituição. Por isso precisa... Me mostra na Constituição que tem polícia penal, que tem polícia judiciária. Não, prefeito, mas por isso... Se nós estamos falando de judiciário, né? Certo, mas o ministro Flávio Dino... Mas aonde está escrito polícia judiciária? E tem polícia judiciária lá do STF. Não, perfeito. Só que vamos voltar à minha pergunta. Como o ministro Flávio Dino deu uma negativa e disse que isso não está previsto na Constituição, o senhor mesmo reconhece que é necessário uma PEC. Uma PEC é difícil de aprovar. E aí eu quero saber como é que está a articulação política, com quais partidos o senhor já conversou e como é que o senhor está fazendo para isso avançar. Conversei com vários, já, evidentemente, a minha relação começa com os deputados federais aqui de São Paulo, né? Hoje mesmo falei com o deputado Bruno Lima, tive ontem com o deputado Baleia, tenho falado com o Marcos Pereira, tenho falado com o Maurício Neves, que é do PP. Então, já tem PP, tem MDB, tem Republicanos, com a Renata Abreu do Podemos. Com vários partidos a gente vai falar. Por que acontece? Não tem menor sentido. Vai ser muito fácil passar por conta disso. Perfeito. Alguém precisa explicar para mim e para você o seguinte, por que pode ter... O ministro Flávio Dino, com todo respeito, o ministro do STF, a gente tem que, obviamente, ter respeito pelas decisões que toma, mas também a gente pode fazer algumas indagações respeitosas. Você acha que é uma briga política, então? Não, eu só digo assim, que é questão de coerência. Coerência. E fala assim, na Constituição não está escrito Polícia Municipal. Me mostra onde está escrito na Constituição, no artigo 144. Deixa eu te perguntar. Polícia Judiciária. Só uma coisa, Raquel. Polícia Legislativa. Mas assim, na prática, vai mudar o quê? Muda muito, porque quando você chega... É só o nome, não? Quando você chega... Não é, Diego. Quando você chega lá numa área de conflito, de crime, por exemplo, uma coisa fala assim, chegou a guarda, o guarda, chegou a polícia. Isso não está polícia é um termo... a guarda? Não, pelo contrário, eu estou dizendo o seguinte. Sim. Eu estou dizendo o seguinte, é o guarda que tem aquela percepção de guardar coisas, né? E polícia de exercer o policiamento. O senhor acha que vai causar mais respeito chamando de polícia? Vai causar mais respeito, porque ela é polícia. Ninguém está querendo algo que não seja. Ninguém está falando o seguinte, olha, vamos chamar de polícia algo que não exerce a atividade policial. Ela exerce a atividade policial. Exerce. Já que a gente... E aí, se você for no mundo inteiro, as pessoas falam o seguinte, está com problema, se você estiver no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, chama a polícia.
Se você for assaltado ou roubado, chama a polícia. Muitas vezes quem vai te socorrer lá é a polícia municipal. Já que estamos nesse tema de tramitações no Congresso Nacional, o senhor é a favor ou contra a PEC da Segurança Pública do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski? Eu acho o ministro Ricardo Lewandowski uma pessoa muito bem intencionada e muito preparada. O que eu acho só, Raquel, que ele vai ter essa etapa que ele precisa escutar quem está no dia a dia, quem está com o pé no chão de fábrica ali, né, como diz no ditado popular. Eu tenho falado, são os prefeitos, são os governadores, são os delegados, são os policiais municipais, são as instituições da área de segurança que têm a melhor percepção do dia a dia. E por que eu estou dizendo isso? Lá está falando, por exemplo, de alguma coisa relacionada à questão das corregedorias, né? Que é importantíssima a corregedoria. Eu tenho corregedoria na minha polícia municipal. Por ano, eu afasto pelo menos 20. Normalmente, eu tenho na minha corregedoria, por ano, 60 casos que são acatados de denúncias. É a média. E, por ano, na média, 20 policiais municipais são afastados pela minha corregedoria. Então, a gente valoriza e é necessário. Se você não tiver corregedoria, você perde a mão. Então, tem que ter corregedoria, e forte, e contundente. Mas, agora, daí até você dizer o seguinte, que instituições externas vão opinar na corregedoria, não tem o menor sentido do meu ponto de vista. O que você está chamando de instituições externas? Porque ontem o senhor deu uma declaração muito forte. O senhor disse, patrulhamento da atividade policial não é benéfico porque os policiais precisam ter coragem. Só que a gente está tendo um monte de episódios de violência policial. Como é que a gente vai inibir a violência policial se os policiais não forem fiscalizados? Como é que a gente vai garantir a segurança da população contra a letalidade policial? Raquel, tem que ser fiscalizado. Te dei um caso concreto aqui, que na minha polícia municipal eu tenho 60 casos e desses 60, um terço são afastados, todo ano. Se você pegar 2024, eu acho que 2023, de 60 foram afastados 25. Mas a média ali, 60, um terço é afastado. Tem que ter. Senão a gente tem as laranjas podres no meio e acaba contaminando. Você tem que valorizar as Forças Armadas com pessoas boas, preparadas, com vocação e sem transgredir naquilo que lhe é de competência. Agora, você colocar instituições externas para ficar controlando a corregedoria... E câmeras, prefeito? Você não vai ter corregedoria que vai dar sossego para o policial. Ele tem que ser fiscalizado. Se ele cometer algum abuso, ele tem que ser demitido. Ele tem que responder. Mas tem que ter uma razoabilidade, né? O senhor já defendeu aqui na nossa conversa a tecnologia, né? Falou que a tecnologia é muito na questão da segurança e defendeu agora que tem que ser fiscalizado. Essas duas coisas se unem quando a polícia coloca câmeras nos uniformes dos policiais, dos agentes. O próprio governador Tarcísio de Freitas era contra, recuou e agora reconhece a importância disso, que tem dados comprovando a eficácia. Por que o senhor ainda é contra colocar câmeras nos uniformes dos guardas municipais ou, como o senhor agora fala, policiais municipais, né? Apesar de que não mudou o nome, né? Mas para mim mudou. O meu coração que mudou. Olha, o Tarcísio traz para a gente assim, uma maturidade da política importante, de falar o seguinte, olha, eu reconheço que isso que eu não tinha tanto conhecimento, quando eu passei a ter, é importante. Isso é bonito, né? Eu acho também que é importante as câmeras. Só que existe uma limitação de recursos. A gente começou essa entrevista com o Diego me falando por que é 1 bilhão 450 milhões de investimento na segurança. Mas só disse que não falta dinheiro para nada aqui, porque o senhor fez a lição de casa, economizou, não é isso? Reduziu a despesa. Falta dinheiro para a câmera? Para o conjunto de ações que a gente está fazendo, não é que falta dinheiro para a câmera, depende para qual câmera. Quando você coloca 20 mil câmeras no Smart Sampa, eu invisto 9 milhões e 600 mil por mês, e agora a gente vai para outras etapas. Qual que é a nossa etapa agora? De pegar as placas, eu já comecei a experimentar, está sendo um sucesso. Passou um carro nas nossas câmeras com roubo e furto, já dá o alerta, e a gente, no teste, semana passada, a gente pegou um carro com roubo e furto, foi abordar, tinha um fugitivo dentro, né? Então, vai ser muito importante. O que eu preciso fazer agora nessa segunda etapa? Eu preciso colocar as câmeras nas minhas motos. Eu conversei com o Tarcísio para eu também colocar as minhas câmeras de Smart Sampa nas motos da PM. Acho que isso vai avançar.
Por quê? Porque o policial municipal ele está na moto, a moto da frente que tiver registro de roubo e furto, ele vai identificar, já vai abordar. Eu comentei agora há pouco que a gente tem 2 ferramentas que estão acontecendo esses latrocínios. É o revólver e a moto. Esses casos que estão acontecendo, esses assassinatos, esses roubos, essas motos são, na sua grande, massiva maioria, roubadas ou furtadas. Se eu conseguir antecipar a ação do criminoso, quando eu faço a leitura da placa e tiro aquele cara de circulação, a gente vai evitar ainda mais crimes. Então, eu preciso ir para essa etapa. Aí depois eu preciso para uma outra etapa, que eu estou propondo um convênio para o ministro Ricardo Lewandowski. Inclusive, quem me fez o convênio para essas placas de roubo e furto, até fazer um agradecimento, foi o ministro Ricardo Lewandowski. Eu fiz um convênio com o governo federal, com o Ministério da Justiça, com o ministro Ricardo Lewandowski e com o Sarrubo, para eu ter esse banco de dados das placas com registro de roubo e furto. Então, eu pego o banco de dados, jogo no meu sistema, as minhas câmeras fazem a leitura, eu faço o alerta. E aí, o que eu preciso fazer depois agora? Que eu estou propondo outra questão, das tornozeleiras. O cara que está lá com tornozeleira, se eu tiver no Smart Sampa a identificação onde ele está, eu vou saber se ele está em algum local que é os pontos que a gente entende como pontos críticos, né? Perto da Cracolândia, perto de locais que precisam ser biqueiras. Perfeito, Mas resumindo. então, Que sai depois das 10 horas da noite. Então, a gente vai fazer, mas tem um momento de fazer. Então, mas aí vem a questão. Em algum momento, as câmeras chegarão às fardas dos policiais e por que a câmera na farda do policial é a sua última prioridade? Porque eu tenho hoje 20 mil câmeras na cidade, com mais 5 mil que eu agreguei do privado, 25 mil. Vou ter agora nas minhas motos e nos meus carros, que eu estou monitorando. Se eu tiver uma ação indevida de um policial municipal, eu vou ter as câmeras identificando ele, que eu não vou punir só o criminoso. O policial municipal que eu pegar com a minha câmera e eu monitorando, eu perceber que ele fez alguma coisa, também é uma prova para eu fazer a punição. Não é a mesma coisa, né? Prefeito, não é a mesma coisa. Câmera de rua monitorando um espaço maior e câmera no uniforme do policial ou do guarda civil, que é o que tem aqui em São Paulo, monitorando a sua ação. É bem diferente, né? Não é igual. Não vou dizer que seja igual, Ninguém mas também faz não isso. vou dizer Todo que seja mundo põe totalmente câmera no diferente. uniforme. Hã? Todo mundo Não, que faz coloquei esse na programa... CT, por exemplo, na CT eu coloquei as câmeras Mas na em CT. algum momento eu não o tenho senhor objeção. o senhor pretende colocar a câmera no uniforme do policial? O senhor a favor ou contra? Eu não diria que eu sou um apaixonado pelo tema. Se eu falar para você que eu sou apaixonado porque eu acho que isso vai resolver o problema, eu não acredito. O governador Mas Tarcísio eu vou- mudou de ideia, ele acha Mas que eu sim. vou seguir o que o Tarcísio aprendeu lá e vou colocar no momento adequado. Até respondi esses dias aí um questionamento do Ministério Público, eu falei, responda isso. Nós vamos, né, vai ter um momento de eu ter o orçamento, de eu colocar, mas o meu foco, mais do que monitorar o meu policial municipal, é eu ir atrás do bandido. Eu estou determinado a pôr bandido na cadeia. Isso é uma coisa que eu tenho, sabe assim? Sabe quem veio da periferia e viu tantos jovens perder a vida porque foram arrastados por essa criminalidade? Então, é uma coisa de... E nas periferias, as ações para tentar recuperar essas pessoas que podem cair na criminalidade. O que tem sido feito? Espaços de lazer, de cultura, esportes. Isso também impacta na violência, né? Muitos. A gente está fazendo bastante. Eu sou o prefeito, acho que mais fiz nas áreas periféricas, né? Estou batendo recorde de investimentos. Eu coloquei, nesse meu primeiro mandato, por exemplo, a gente tinha lá no nosso PPA, uma parte do recurso necessariamente tinha que ir para as regiões mais periféricas da cidade, com os índices de maior vulnerabilidade. Então, a gente está colocando, por exemplo, os centros esportivos em várias regiões da periferia. Inaugura agora o lá da Itaquera, do Conde José Bonifácio. Vou inaugurar. Têm sido bem usados? Hã? Eles estão sendo Muito. bem usados? Muito. A população tem aderido? Muito. Tem uma boa resposta, então. Boa resposta. Você pega, por exemplo, a nossa virada cultural, né? O quanto está na periferia, você vê os artistas tocando em Itaquera, tocando lá em Boimirim, tocando lá em todo canto da cidade. Então, a gente está fazendo todas as nossas ações bastante descentralizadas, né? Bem descentralizadas. Perfeito. O senhor citou o Sarrubo, né, que é o secretário nacional de Segurança Pública. Ele participou de um evento aqui em São Paulo, na sexta-feira, na OAB, justamente sobre a questão das guardas, atribuição, nome e tudo mais. E ele deu uma declaração de que ele acha que os prefeitos, criticando os prefeitos, na compra de fuzis, por exemplo, o senhor é um dos prefeitos que comprou fuzil, o senhor disse 80 unidades, né, Eu vou desde comprar 2021. mais.
quer comprar mais, e falando que não são os prefeitos que vão resolver sozinhos a questão da segurança pública. Chamou isso de um populismo, marketing político. Mudar o nome da guarda, sem mudar as atribuições da guarda, só mudar o nome de guarda para a Polícia Municipal, não é um pouco desse marketing político que o Sarrubo está falando? Não. Primeiro, eu adoro o Sarrubo, sabe? Tenho o maior respeito por ele, mas ele errou nessa fala dele de forma de 0 a 10, 11, né? Acho que não é atacando ninguém que está ali no dia a dia, na linha de frente, enfrentando as situações. Eleitos, nós estamos falando de eleito. Então, é um não eleito falando do eleito. A gente que defende tanto a nossa democracia, né? Você é secretário nacional do tema. Mas não é eleito, né? Eu sou eleito. Eu tive 3.393.110 votos. Então, qualquer outro prefeito, até de uma cidade menor, ele tem ali algo que é o mais sagrado, que é a decisão da população para ele ser o prefeito e conduzir as coisas. Acho que precisaria primeiro um respeito com o eleito. E aí, quando eu falo eleito, Adriana, qualquer partido. Eu sou do MDB, mas o do PT, o do PSD. Então, acho que a gente precisa começar, todos que estão em qualquer cargo, né, e até a imprensa, respeitar os eleitos. Não é razoável uma crítica tão dura, de graça, gratuita. Para quê? Para que isso? Se o cara está ali, né, defendendo a sua população, defendendo a sua cidade, a troco de quê um ataque desse? Não é populismo, é isso? É lógico.